E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar que eu tô destruído emocionalmente pra falar de coisa triste. Esse vídeo, ele não vai ser depressivo assim, mas também não vai ser alegre. A gente vai falar sobre a vida no Irã, Irã segundo Aslan, esse nome eu inventei agora. Ahn, Tô devastado, tô em recuperação, vou ficar bem, não se preocupem. E eu falei, vou aproveitar que eu já tô mal e vou ficar mais mal ainda. Vamos conversar com o cara do Irã. Eu prometi que eu não vou expor, então até o nome eu mudei. Eu procurei lá nomes comuns no Irã e eu descobri que Aslan é um nome comum no Irã. E Aslan significa, adivinha, leão, é isso que Aslan significa. E Conto de Nárnia é uma das obras mais fantásticas que eu já vi. Ahn, e como foi que eu cheguei ao Aslan pela Preply, buscando professores de Percy, que é persa. Ahm, e aí eu contratei um professor da Turquia e eu achei que eu ia aprender sobre a Turquia hoje. E eis que esse cara era um menino de 22 anos, tremendo, tremendo, tremendo. Por quê? Porque ele é inexperiente, ele é professor, ele está tendo contato com estrangeiros, e o inglês dele nem é tão bom assim. Então ele tem um inglês bom, mas um inglês de aluno ainda, não de professor. E não faltou. Ele conseguiu sanar todas as minhas dúvidas e conversar e entender grande parte do que eu falei. Mesmo falando lento e pausadamente, eu consegui expressar tudo o que eu queria e ia descobrir algumas curiosidades sobre Irã. Primeira coisa que a gente descobre sobre Irã, ele mora numa das na terceira maior cidade de lá, e eu não entrei em detalhes sobre isso. E aí eu falei, eu quero estudar a estrutura da língua. Não tenho tempo para me dedicar ao ponto de fluência, mas sim, eu quero estudar. Só que tão importante quanto o idioma é entender a cultura, estilo de vida, é conhecer pessoas no Irã. No caso, eu queria a Turquia, mas foda-se. Para tentar humanizá-las e compartilhar histórias de vida para que as pessoas entendam que o mundo é muito mais do que chegar a dizer que a China é isso e que Portugal é aquilo. Então, eu não quero aqui dizer para vocês o que o Irã é. Eu quero dizer o que o Irã é de acordo com Aslam. E Aslam é só uma das 89 milhões de pessoas que tem naquele país. E aqui a gente tem 200 milhões. Então, do mesmo jeito que não dá para pegar dois de vocês e falar assim: olha, isso daqui é o Brasil, porque não vai ser, a perspectiva dele também não é Irã. Mas comecemos. Eu chorei durante a conversa com ele. Como a gente estava fazendo aula com câmera, ele me viu chorando. E eu fiz uma declaração de ódio que eu gravei, mas que eu não vou compartilhar porque não vem ao caso. Eu posso simplesmente repetir aqui sem lágrimas. Então, vamos começar e eu coloquei aqui na ordem dos acontecimentos. Eu falei, cara, me conta como é que é ser iraniano. Quais são as festas mais importantes, os momentos, o que caracteriza a cultura de vocês? E ele me falou, a maior festa de todas não é essa que vocês estão vendo aqui. É uma festa que chama Nori, que é uma. Parece naughty do inglês, né? Naughty girl. Gente, para com isso. É, Nori é uma festa e ela se assemelha muito com o nosso Natal, porque é quando as pessoas voltam para suas casas e elas não vão para restaurantes, elas não vão para baladas, elas não vão para lugares bonitos, elas vão para casa do patriarca ou da matriarca da família. Então, né, para vocês não dizerem que vocês não conhecem nada, absolutamente nada a respeito do Irã e que lá só tem um bomba,
lá tem gente que viaja o país. Nessa época, o transporte fica mais caro, o trânsito fica horroroso, porque as pessoas vão todas para casa dos pais. Diferente do Japão, que todo mundo vai para os centros turísticos hoje em dia e fica um formigueiro que você não acha um lugar para sentar. Tem trânsito cruzado, né? Porque é uma pessoa indo. Não é todo mundo indo para os grandes centros, não necessariamente, porque tem muita gente que vai para o interior, então tem trânsito para todo lado. E você vai para casa do mais velho ou para casa da mais velha dessa família toda, ou então para alguém que não é o mais velho ou a mais velha, mas que detém o, o respeito, a hierarquia, é o status social de matriarca ou patriarca da família. Então tem isso lá. Vamos supor que eu tenho três irmãos e eu sou mais velho e eu fico caquético e esclerosado tipo me retiro da estrutura familiar em relação a não ficar dando pitaco na vida dos outros e não querer ser o centro da família. Então eu abro espaço e pode ser o segundo irmão, ou pode ser o irmão caçula, ou pode ser alguém que é detentor da maior linhagem e aí todo mundo vai para casa dessa pessoa e junta uma caralhada de gente e aí é muito legal porque todo mundo come, todo mundo lembra da infância, todo mundo resgata histórias e existem interaçõezinhas, eventozinhos familiares. Isso é muito parecido com o que a gente tinha até pouco tempo atrás, e hoje em dia a gente está muito mais fragmentado, né? Como efeito colateral até das próprias campanhas políticas, não é tão safe assim juntar a família toda e esperar que não saiam umas farpas, embora isso esteja diminuindo. Está diminuindo agora porque não está tendo reforço hipnótico, não está tendo investimento. Quando a gente chegar perto das eleições, duvido que alguém vai querer fazer uma reunião de, de família com todos os tios e todas as tias. Lá tem isso uma vez por ano, e alguns eventos menores. E eu falei, cara, aqui no Brasil a gente tem o Natal, que é o evento da família, então todo mundo vai para casa de alguém, né? Você vai para casa da sua mãe, onde a sua mãe for. E Natal é legal e a família. E aí no Ano Novo é balada. Vamos pecar, vamos fazer umas travessuras aí. E quando é a festa de travessura de vocês? E aí ele me falou dessa festa que vocês estão vendo aqui. Não faço ideia de como que fala esse negócio. É, e o que que eles têm? Eles fazem fogueiras, e pulam essas fogueiras. Então aqui tem alguns elementos que você encontra em outras culturas, por exemplo. Tem São João, tem esse negócio de pular o fogo da sorte, tem esse negócio de pular o fogo mais alto, você é mais valente, impressiona mais as meninas, e tem o negócio de você brinca aqui e você fica cego. Por quê? Porque além de pular fogueira, você tem isso daqui, lá, e o cara falou assim, todo ano tem uns dois ou três que saem cego daqui, porque tenta olhar o negócio acontecer, igual a gente estava tentando ver eclipse aqui com aquele papel filme. Então, essa é a tradição, e ele me conta disso ao ponto de eu falar, cara, que legal, e como seria bacana eu ter a oportunidade de ver um negócio desse um dia. E aí eu falei, tá, e como que a gente bota pra fora esse negócio, né, que a gente gosta de botar pra fora? E ele falou, olha, é, porque no tal do Festival do Natal, que acontece no fim do ano, não necessariamente no dia 25, eles encontram a família toda. E aqui é pra você conhecer gente, pra você chavecar, pra você, né? E ele falou, não, aqui é uma ótima oportunidade porque tá todo mundo querendo fazer amigos e você conversa, faz amizades e às vezes no começo do evento você se junta com uma pessoa lá e fica até o final do evento e todo mundo te deixa em paz. Isso é bacana. Isso é legal. E como que tá esse negócio do cortejo, do namoro? É, E como que tá a religião? E talvez isso seja uma das coisas que vocês estejam mais ansiosos para falar e que eu deveria ter falado antes e não falei. Vamos lá. Primeiro, antes da sexualidade, a fé. Todo mundo muçulmano, certo? Sim. É, Eles são basicamente, em sua imensa maioria, xiitas. Eles acreditam que Maomé tinha 12 seguidores e um deles, que é aquele que é o patriarca dos xiitas, ele vai voltar. Isso faz 1450 anos que ele tá para voltar e não voltou ainda. E do mesmo jeito que o cristianismo
Porque antigamente tinha as pessoas que acreditavam e que não acreditavam. Quem acreditava podia escrever à vontade, falar à vontade. Quem não acreditava não podia falar nem escrever, porque senão morria. Então, quando a gente olha para a Idade Média, você fala: nossa, velho, todo mundo acreditava em Deus. Todo mundo acreditava nesse negócio. Não é que todo mundo acreditava em Deus, é que só sobreviveram os livros que foram escritos falando de Deus. Aqueles que foram escritos falando sobre outras coisas ou sobre a ausência de Deus, eles eram queimados e as pessoas eram queimadas também, né? Por quê? Porque questionar Deus é questionar a autoridade local, é questionar a autoridade vigente. Então, quando você fala, olha, não sei se eu acredito em Deus, significa, eu não sei se eu quero cumprir esse acordo que dá todo o poder para o cara que conversa com Deus. Isso é um perigo para a sociedade, porque quando você deixa um apóstata, quando você deixa um ex-crente no meio dos caras, ele vai ser aquela maçã podre que vai colocar minhoca na cabeça dos outros. E hoje, como que tá? Hoje, em tempos de internet, em tempos modernos, em tempos de VPN, em tempo que você acessa a internet e vê como que tá o mundo, existe uma imensa maioria dos iranianos que não acredita nesse negócio mais. Então, vamos lá. Na televisão, patrocinado por pessoas que querem que a maioria das pessoas pense do jeito que a maioria das pessoas pensam, muçulmano é tudo homem-bomba, os caras acreditam em umas coisas muito doidas e os caras não vê as horas disso explodir porque eles querem ir pro paraíso com as virgens. E quando eu pergunto para um iraniano de 22 anos quantas pessoas acreditam nisso hoje, e ele fala, gente da minha idade, praticamente ninguém. E é feio você ser da idade do Aslan, quase que eu falei o nome dele de verdade agora. É feio você ter a idade do Aslan, é feio você ter 22 anos e você acreditar que o 12º discípulo vai voltar do jeito que ele prometeu há 1450 anos. Os caras não acham que isso vai acontecer. Só que ainda não é livre o questionamento disso, embora todo mundo pense, e embora em âmbito privado todo mundo fale. Olha que interessante isso. Imagina que horror viver numa sociedade que a bancada da Bíblia está tentando fazer com que a gente volte a ser, ainda bem que eles não vão conseguir, porque eles não têm patrocinadores o suficiente com interesses para que isso aconteça. Não é nem porque a população não tem bom senso, é porque as pessoas interessadas em patrocinar esses caras para que a gente volte a pensar do jeito que a gente pensava 100 anos atrás, não é forte o suficiente para que esses caras executem o plano que eles querem no mundo onde a internet está em todos os lugares. É só por isso que a gente não entra numa ditadura de meninas de azul e meninas de rosa, porque senão a gente estaria lá. Se houvesse gente com dinheiro suficiente, interessado o suficiente em fazer isso acontecer, isso estaria acontecendo. Mude minha opinião, senta aqui, fica umas 5 horas falando comigo, garanto que você vai perder. Ah, ser líder de seita deixa a gente arrogante, cara. Puta merda. E aí eu falei, tá, eu fui da década de 80, né? Quer dizer, eu sou da década de 80. Então, eu fui um dos pioneiros no ex-crentismo, no ateísmo. Quando eu era ateu, ninguém mais era ateu, porque eu não tinha acesso a ninguém que fosse ateu e falasse isso publicamente na internet, porque não tinha internet. Mas quando eu saía na rua, eu vi uma imensa maioria de pessoas que ficavam assustadas quando eu falava que eu era ateu. Hoje eu não sou mais, eu sou agnóstico. Eu acho meio burro ser ateu. E, e quando a gente vira líder de seita, a gente fica chamando todo mundo de burro e a gente se acha inteligentinho, é um nojo. E eu falei pra ele, mas assim, entre os idosos era unanimidade, você não podia questionar a moralidade, os bons costumes de Deus, mas entre os mais novos eu fui percebendo que muito depois de mim, quer dizer, relativamente depois de mim, muita gente eu comecei a identificar muitas pessoas com o padrão que eu tinha. E hoje, um monte de gente se deslumbra com o que Pirula falava 10 anos atrás, e eu já estava falando as coisas que o Pirula falava 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e tá tudo bem. O que eu quero entender é como que está a sociedade iraniana hoje, como que está a pirâmide etária em relação à crença em tudo aquilo que o islamismo prega. Ele entendeu a minha pergunta e ele falou, entre os idosos é meio que unanimidade, entre os idosos o pessoal é, questiona, mas não questiona. Ou seja, quando você fala que o profeta não vai voltar, ele fica puto. E na verdade ele não fica puto porque você é burro, ele fica puto porque ele também acha isso, mas ele não tem coragem de dizer. E ele fala: Meu Deus, como que você ousa dizer um negócio desse? Queria eu ter coragem. Esse é o comportamento dos velhos. Quem tem meia idade meio que tá entre os dois e não tá tão moderninho, mas também não tá
tão lá para trás. E entre os jovens é a humanidade, é unanimidade que religião só está atrasando eles, só está queimando o filme e a imagem que eles têm no mundo inteiro. E eles querem mudar essa visão que o mundo tem disso, só que eles não conseguem porque o governo não se submete à vontade do povo. Então, no Irã, de acordo com Aslam, a sociedade iraniana hoje, jovem hoje, quer mudar a visão, a imagem que a gente tem do Irã, e eles querem ser vistos como menos radicais religiosos que acreditam em qualquer paraíso de harém de virgens. Eles querem ser vistos como gente que não concorda com isso, que questiona o governo que fica falando isso, mas que não questiona o suficiente, porque senão leva paulada e ninguém quer levar paulada. Eu falei, mas vocês acreditam que se todo mundo for lá tomar paulada, ninguém vai tomar? A gente até acredita, mas não vai. Eu falei, nossa, parece um país que eu conheço aí, que sabe que tem que ter reforma agrária, que sabe que tem que ter, que tem que pagar menos imposto. Parece uma galera que eu conheço aí que sabe que metade da nossa arrecadação pública não pode ir para ficar pagando vida de rentista, porque essa dívida pública, ela nunca foi auditada. Parece uma galera aí que sabe que para mudar só precisa de todo mundo lá. Então nós estamos igual. Eu sei como que é isso. Mas ainda tem gente que acha que o anarcocapitalismo funciona e que o comunismo também. Porque aí é só todo mundo querer, se todo mundo quiser e todo mundo é bom, todo mundo vai querer o que é bom e aí vai ser bom pra todo mundo. Muito bom, cara, isso. Ser humano é bom. Ahn, Virar líder de seita faz a gente virar meio que o Olavo de Carvalho, isso é um nojo. Não vou comer não, porque falta de respeito. Depois eu como. Falei, ok, então vocês veem que o governo está usando a religião para conseguir a força, mas na verdade a religião é só uma desculpa, porque o que controla as pessoas mesmo é a força. E as pessoas ainda não conseguem se unir, mas elas têm a liberdade para falar sobre isso e se voltarem contra. Ele falou, então, eu não tenho medo de apanhar na rua pelo que eu falo, mas eu tenho a prudência de não sair falando muito alto. Porque se a polícia encasqueta com você com alguma coisa, eles podem descobrir que você fez alguma coisa errada e conseguir provar que você fez alguma coisa errada. Eu falei, eu acho que eu entendo. Se eu sair gritando na rua que o profeta não vai voltar e que a gente tem que parar de ser fanático religioso e que a gente tem que ter um governo que faça as nossas vontades e não a vontade dos radicais religiosos que ficam usando a religião para alienar as pessoas e ter total obediência delas, o cara pode achar que ele me viu matando alguém e conseguir provar que eu matei alguém e aí eu posso ser preso por isso. Ele falou, é. Eu falei, então a religião em si, ela não é usada para prender e punir a pessoa, mas se eu for contra o status quo me fode. E sim, de acordo com Aslan, de acordo com o Irã, visto pelo iraniano que finge que é turco, Aslan, e vocês vão entender por que ele finge que é turco, o Irã é isso hoje. Falei, cara, muito bom saber. Agora vamos falar de safadeza. Como é que tá o sexo aí? Mandei desse jeito. Coitado, o menino ficou super constrangido. Ele falou: olha, ninguém aqui é inocente, mas todo mundo vê pornografia e todo mundo transa, só que ninguém fica gritando que transa. Eu falei, então vocês estão na década de 60, 70 e 80 no Brasil. É claro que ele não entendeu porra nenhuma, ele falou como que era. Eu falei, na década de 60, 70 e 80, toda mulher casava virgem, embora 5% das meninas ficasse grávida na adolescência. E talvez mais, é porque estatística tirada da bunda. Ahn, assim, na teoria tudo era proibido, na teoria nada era feito, na igreja todo mundo mostrava que nada fazia, mas vira e mexe apareciam umas grávidas, inclusive a gente tem o boto cor-de-rosa, eu expliquei pra ele o que que era boto cor-de-rosa. Ele falou, ah, tá, entendi. Então, transa-se, só que ele falou, os meus pais não ligam de saber que eu tenho namorada, mas é muito pior pra mulher. Eu falei, década de 80, 70 era a mesma coisa. Prende suas cabritinhas que meu bode tá solto, era o ditado na minha sociedade, né? Então se você é homem, você é o transgressor. Você fala pra todo mundo que você não come ninguém, mas para as pessoas que você confia, você fala que você come todo mundo. E as duas coisas é mentira. Mas a menina não, a menina é casa virgem. Tem 1.000 rapazes na cidade e 1.000 meninas na cidade. Todo cara já transou com 50 e toda mina transou com dois. Ou nenhum, ou um. Você tá vendo
E o nosso irmão é apaixonado, ele tá no segundo encontro com a menina, que delícia, cara. E ele ainda acredita um pouco nesse negócio de menina pra casar e menina pra, e menina pra curtir. Numa sociedade que tem 1.000 rapazes e 1.000 meninas, e todo cara já comeu 50 e toda menina deu no máximo pra dois, você vai levar em conta aquela menina que fala, não, você é o meu segundo amor e o primeiro era muito ruim. Você tá pedindo pra ser enganado. Quanto mais você mostra que isso é importante pra você, que pureza, que aversão a sexo, quanto mais você mostra que isso é importante pra você, mais você vai ser enganado. Mas isso é papo de seita. Isso deixa pra depois. Falei, para as meninas é muito pior, né? Ele falou, e aí, assim, a maioria das famílias não liga e deixa as meninas fazer o que elas quiserem, mas tem sim as famílias para quem isso é importante. Eu, particularmente, não conheço, mas eu sei que existe. Existem famílias em que o marido não deixa sair, existe a família em que o pai não deixa sair e a mulher não pode sair de casa. Eu falei, isso é lei, né? No sentido de, hoje em dia, se a mulher tem 19 anos e o pai proíbe ela sair de casa, ela tenta e não consegue, ela liga para a polícia tira ela de casa, porque é contra a lei o pai dela manter uma pessoa de 19 anos não interditada dentro de casa. A lei no Irã é o contrário, é isso? Então, assim, se a menina fica presa em casa pelo pai ou pelo marido e ela liga pra polícia, a polícia não pode tirá-la de casa e dar uma bronca nela falando, você tem que obedecer, porra. A lei é essa. Ele falou, na teoria a lei é essa, mas essa lei não é cumprida. Aí eu falei, as meninas ligam pra polícia? Ele falou, não, as meninas não são paradas. Eu falei, entendi. Ou seja, até aquela família que proíbe a menina de fazer tudo, em última instância ela vai conseguir sair se ela quiser, depois ela só vai ter complicações quando ela voltar. Ela não vai ser amarrada para não sair. Exatamente assim. Então, rola aquela chantagemzinha com a filha, do tipo, você me envergonha, você desonra a família, você tudo isso, mas não bate, não mata e não prende também aqui nesse ponto. E olha que interessante, por que que você, jovem gafanhoto, tem que saber que a moral é subjetiva? Porque se você não entender que a moral é subjetiva, você vai se escravizar pelo seu código de honra. E aí você vai acreditar que a honra, ela depende de que você tenha comportamentos arrombados. Como já me perguntaram se deveriam matar a mulher que chifrou, acredite, tem gente que pensa assim, você acha que é a coisa certa se fazer matar a vagabunda que me traiu? Não, você tá errado. Peraí, velho. Vai devagar aí. Mas, assim, em sociedades como essa, algum tempo atrás, quando você descobria que a menina tinha transado ou que o menino era gay, as pessoas paravam de comprar na padaria do pai, as pessoas paravam de comprar os serviços de advogado do pai. Por quê? Porque aquela família era desonrada. E a única maneira do cara conseguir vender pão ou conseguir cliente para ele defender no fórum da cidade era expulsar esse filho de casa, porque aí a família voltava a ser honrada. Imagina a dor de um pai de ter que matar a filha porque ela era transona. Imagina a dor. Porque se ele não matasse a filha, ele não ia conseguir trazer o pão para os outros 8 filhos que ele tinha dentro de casa. Então não pense você que o cara matava porque ele gostava de matar a filha. Ele matava porque, para defender a honra, que era o que garantia o sustento dos outros 8 filhos dele, ele tinha que sacrificar aquela menina que, entre aspas, tinha pedido por essa punição, porque ela sabia que não podia. Então o cara matava chorando, mas matava. Sim, o mundo já foi desse jeito. E se a gente contar para outras sociedades o que a gente faz aqui na nossa, vão dar risada e vão ficar chocados. Moral é subjetiva e lá a moral está mudando, porque agora você pode transar, agora você não pode sair gritando que você não acredita em nada do Islã, mas você não acredita e tá tudo bem falar isso para todos os seus amigos. E quando você pega um pai batendo numa filha porque ela saiu para transar, é meio que feio para você porque você é visto como radical e antiquado. Mas se você chamar a polícia, quer dizer, se sua filha chamar a polícia, ela não vai conseguir que a polícia obrigue você a ela deixar sair. A sua palavra por lei vai valer. Se você vai denunciar sua filha que pulou o muro, aí é um problema teu. Mas se você denunciar a filha que pulou o muro, ela vai presa por ter te desobedecido. E por quê? Porque é crime, porque tá na lei lá. Ah, Fausto, não dá pra conversar com gente assim, não. Olha, se você for da minha idade, talvez não dê pra conversar com a sua avó.
sobre o que é viver em sociedade. Então, não se ache moderna demais, porque tem tribo na África em que a mulher dá para quantos caras ela quiser e todo mundo tem que cuidar dos filhos dela. Então, tome cuidado para você não ficar dizendo que você é moderno, porque você só se acha moderno porque você partilha moral com Hollywood. E tudo que Hollywood faz você acha normal. Mas Hollywood ficaria abismada de saber que na África tem uma mulher que transa com 5 caras da aldeia e todo mundo paga todos os boletos de todos os filhos que ela tem. E para ela é muito melhor, né? Viver desse jeito e todo mundo achar que é desse jeito que se vive mesmo. Então ela tá feliz com essa sociedade do jeito que é. E se ela chegar aqui e falar, nossa, Lariana só dá pra um cara, coitada, vive insatisfeita. Ela vai pensar isso e vai falar: vocês são quadrada demais, vocês são atrasada demais. Então, antes de se meter na vida do iraniano, você tem que perguntar se você quer ter a sua vida alterada pela matriarca africana lá. Né? É muito fácil achar que o seu jeito de viver a vida é o certo e querer impor isso para todo mundo. O difícil é você querer viver igual aquela tribo lá que o ritual de maioridade dos meninos é engolir o, o negócio do pajé. Então vamos lá. É, entendi esse negócio do comportamento, da sexualidade e do governo. Vocês querem. Teve uma tentativa de revolução colorida aí, não teve? Ele falou oi, ou seja, pelo menos Aslan não tem ideia do que seja uma revolução colorida. Vocês do povo aí tentaram tomar o governo, não foi? Do povo marromeno. Eu falei, então, o povo acha que é o povo que está tentando tirar o governo? Ou você vê isso mais como uma briga de poder? Ele fala, para falar a verdade, eu não me interesso muito e eu não sei. E ele tem todo o direito de não se interessar, ele tem todo o direito de não saber. Então, de acordo com o Irã, que enxergado por Aslan, ele tá meio que cagando e andando pra quem tá brigando pelo poder, ele só sabe que ele tá fudido e que ele queria que fosse diferente. Falei, ok. E aí agora tá batendo uma bad porque tá chegando na parte triste da coisa. Eu vou pular e eu deixo a parte triste pro final. Qual que é o salário médio do iraniano? Ele falou, cara, é de 200 a 300 dólares. A gente se fode aqui muito e às vezes você vai procurar um trampo, os caras te pagam centavos de dólar por hora e não é fácil não. 200 e 300 dólares, a gente está falando de 1.000 a 1.500 reais. É difícil. Eu falei, quanto custa um aluguel na sua cidade? 100 dólares. Ok, então, teoricamente, leva quase metade do seu salário. Entre metade e um terço do seu salário. Ok. Quanto custa uma refeição básica aí de 2 a 3 dólares? Os caras pagam alguma coisa entre 10 e 15 reais para almoçar. Falei, bacana. Isso num restaurante barato. E um restaurante chiquitoso para levar a cremosa iraniana para conversar. Ele falou, uns 10 dólares para isso. Eu falei, ok. Ah, e ele disse que conseguir emprego é uma das coisas mais difíceis. Conseguir grana é uma das coisas mais difíceis. E é por isso que todo mundo quer sair de lá. Eu falei, ok, vocês querem sair daí. Qual é o prato básico de um iraniano? O que que a gente come? O que que vocês mais comem? Ele falou arroz e carne. Feijão? Não. Arroz e carne uma vez por dia. É o nosso almoço. E no café da manhã e no jantar é pão. E fruta, frios, doce, esse negócio. Ele falou, isso tem para comprar, mas pouca gente tem dinheiro para comprar. Então a imensa maioria das pessoas vive de arroz e carne no almoço e pão de manhã e à noite. Ah, mas me fala um pouco das comidas típicas. Ele me falou de várias comidas típicas, a maioria risotos, assim, arroz com alguma coisa. Ah, foi legal escutar sobre a comida, só foi triste saber que a, a, a imensa maioria da população não tem acesso a todas as coisas deliciosas que existem para serem compradas, porém parece com um outro país aí que eu conheço, inclusive moro nele. Eu perguntei como que é a saúde aí. Ele falou, cara, a saúde é muito barato.
Eu falei, tem médico rico e dentista rico? Ele falou, não. Os médicos que conseguem dar muito certo na vida, eles vão emigrar. Ou seja, médico que é bom vai conseguir passar em universidades fora do país, e vai para fora do país. E não vai voltar. Então, vocês têm os médicos medianos ou ruins, e eles são baratos. Eu falei, o quão barato? Ele falou, olha, não acontece de você ficar doente e não poder chamar o médico na sua casa. Você consegue chamar e é baratinho. E eu falei, então não tem esse enorme respeito, esse status do cara ser médico e ele ser bem de vida. Ele falou, não, você vai chamar o dentista na tua casa, a visita dele vai ser tipo 5, $10, e eu fiz um tratamento de 5 dentes. Esses 5 dentes, obturação canal, eles me custaram menos de $200. Aí eu falei, pô, mas $200 é o salário de um mês. Bom, aqui no Brasil, quando eu vou no dentista, eu consigo fazer 5 restaurações entre obturações e canais com R$ 1.300. Eu acho, posso estar enganado, eu acho que eu não consigo. Acho que deve dar mais do que isso. Mas enfim, você não pode estragar mais do que 5 dentes por mês lá, porque senão você não paga o aluguel e não come. Não tá muito diferente. Procurem aí o pobre americano indo no dentista que vocês vão entender do que eu tô falando. Ah, e acho que aqui, inevitavelmente, começa a chegar na pior parte. Inclusive, eu tava com essa foto aqui. Ah, nessa parte eu chorei horrores porque eu falei, como é que vocês veem os Estados Unidos? Ah, Estados Unidos é um vilão porque mantém todo mundo aqui em guerra e todo mundo fudido, é, todo mundo brigando e todo mundo sancionado. Irã é um país sancionado. Eu falei, ok. E o que que você sente pelo americano médio? Ele falou, não, não tem nada contra o americano. O cidadão não. Tipo, a política de governo é uma merda. O cidadão não. Falei, e o que você pensa sobre, ok, não das políticas americanas no Oriente Médio, o que que você pensa para os Estados Unidos? Aí, sobre os Estados Unidos, o olho dele brilhou. Ele falou assim, eu queria ir para os Estados Unidos, meu sonho é ir para lá. Ele é louco. Você tem vontade de morar nos Estados Unidos? Eu falei, tenho. Por quê? Pela modernidade, pelas oportunidades, pela quantidade de emprego, pela renda, pelas coisas que eles têm acesso e pela multiculturalidade da coisa. É o meu sonho para os Estados Unidos. Eu estou estudando muito inglês para isso. Eu fiquei bastante emocionado. Eu falei, tá, me diz como que você faz para ir para os Estados Unidos? Ele falou, é muito difícil. E a pessoa que consegue aqui fica famosa, porque você tem que estudar muito para conseguir uma certificação do tipo IELTS, IELTS, né, que todo mundo fala. Você tem que passar numa faculdade lá fora para conseguir o visto e ter permissão de estar no lugar. Eu falei, mas se você tem medo por exemplo, ir morar nos Estados Unidos e sofrer por ser iraniano? Ele falou, olha, até tenho, mas a maioria das pessoas que vai consegue uma rede de apoio, consegue ser respeitado no lugar onde está. Eu falei, mas se você lida fácil com o risco de você sofrer preconceito e ser atacado em algum lugar fora por ser iraniano? Ele falou, tenho plena noção disso. Ele falou, e outras maneiras, além de passar num concurso que é absurdamente disputado e brasileiro se mata de estudar para tentar concorrer essas mesmas vagas. Ele falou, não tem. Com o passaporte iraniano, eu só posso ir para 3 países. Turquia e outros dois que ele falou que eu não consegui entender, pedi para ele repetir, não consegui entender de novo. Aí quando ele repetiu pela terceira vez, eu falei, olha, desisto, eu não consigo nem procurar no Google, não entendo essa pronúncia, porque eu acho que ele não sabia o termo equivalente em inglês e ele falou meio que no idioma dele que país era esse. Fiquei triste, mas fazer o quê? Depois eu vou procurar no Google quais são os 3 países para onde você pode ir com o passaporte iraniano, e um deles é a Turquia. Isso casa com os ensinamentos do Lucas, que ah, nos podcasts que a gente faz aí há mais de um ano, que a Turquia é o filtro de imigrante da Europa, porque se a Turquia não está lá para impedir o Irã de entrar, ele entra na Europa inteira.
E é por isso que os caras recebem grana pra segurar os caras pra não deixar passar, porque se deixar passar, os caras vão pular o muro que for, vão atravessar o rio nadando que for, para sair do lugar onde eles estão. E você não pode odiá-los por isso, porque se você tivesse nascido lá e tivesse vivendo a vida do. Agora eu já percebi que eu caguei tudo e o nome do cara é Mustafa, foda-se. Noob, né? Fausto Noob pra caralho. É, Não acho que isso vai prejudicar ele na plataforma. Eu tenho a convicção de que se você tivesse nascido na cidade dele, você faria exatamente a mesma coisa, eu faria exatamente a mesma coisa. A gente vai em busca de uma vida melhor no lugar melhor que a gente encontrar. Ou seja, no meio de 89 milhões de pessoas, existem grupos radicais que contratam militares radicais dispostos a qualquer coisa pela brisa que eles vivem, mas a imensa maioria é de jovenzinhos, como, agora já caguei tudo, Mustafa, que estava tremendo de nervoso, falando inglês comigo, inseguro em relação ao inglês dele. Ainda bem que durante uma hora que a gente conversou, nenhuma vez ele falou I'm sorry about my English, porque eu achei isso patético. Ele falou com o melhor inglês que ele pôde, e a gente trocou ideia, e, e ele me dizendo, olha, eu tenho vontade de ir para o Japão, é difícil conseguir ir para o Japão, mas muita gente consegue, com determinadas cotas em determinadas universidades que depois vão permitir que eu trabalhe em algumas fábricas por algum tempo, uma política que eu conheço. E na Coreia do Sul também, isso eu não sabia. Então tem iraniano na Coreia do Sul, tem iraniano no Japão, tem muitos na Turquia e tem aqueles que são a nata da seleção que conseguiu estudar fora. Eu não quis, eu achei de bom tom eu não fazer a pergunta para ele. Mas uma pergunta que eu quis fazer é se os grupos políticos e as lideranças políticas, eles pagam bons alunos para estudar e passar nesses concursos para que eles estudem fora, para que eles sejam espiões ou então representantes dos interesses iranianos em outros países. Eu achei de bom tom não fazer essa pergunta, primeiro porque assim, e a mera reflexão sobre isso tiraria o tesão que ele tem de estudar para passar numa vaga. Ou seja, o cara do Hezbollah ele concorre, o Mustafa, ele concorre com gente patrocinada pelo Hezbollah que já recebe um salário enorme para estudar e passar nos processos seletivos das melhores universidades do mundo. E ele está estudando, e não é que tem cota para iraniano, tem cota para o mundo inteiro. Então, o Mustafa ele nasceu no Irã, ele tem que estudar inglês, ele tem que saber mais do que todos os alunos em todo o resto do mundo, e ele tem que agradar uma banca de uma faculdade que é extremamente preconceituosa e torcer para que ele seja escolhido no meio de um monte de outros candidatos que foram muito bem no teste, para ele conseguir um visto para estudar fora e vão tratar ele como se ele fosse um terrorista infiltrado, porque sim, entre os alunos que passam, pode haver terroristas infiltrados que foram patrocinados por essas organizações. E aí vem dois caras, que eu não vou falar o nome deles, e fala assim, porque o Irã é assim, e a China é assim. E ele coloca lá no subconsciente, lá onde o preconceito fermenta e cresce e se forma e te torna uma pessoa burra, e aí você vai falar porque o Hamas e os iranianos, e aí você vai falar assim, nossa, todo iraniano é Hezbollah. Todo iraniano é Hezbollah, portanto, todos radicais, portanto, todos terroristas, porque todos acham que vão para o paraíso das virgens. Ninguém com idade para ser terrorista está achando que vai para algum paraíso de virgem. Isso está ultrapassado lá. E aí eu falei, e para você abrir um negócio em termos de liberdade econômica, o que que você precisa já que você não consegue emprego, porque emprego não tem para quase ninguém, como que você faz para abrir um trampo e ser dono? Ele falou, olha, falta de capital, quem tem dinheiro ganha mais dinheiro. Se eu conseguir abrir um negócio aqui, é claro que eu vou conseguir dinheiro. Aí eu falei, no Brasil, a gente é proibido de gerar riqueza, porque se você pegar, por exemplo, milho de pipoca e pegar óleo e, e colocar para vender, você vai conseguir no máximo o preço do milho de pipoca, do óleo e,
e uns 30% que as pessoas acham justo que você tenha lucro. E esses 30% é que você paga de imposto. E aí, você fala, então eu vou colocar 50% a mais. E aí você não consegue porque do outro lado da rua tem um cara vendendo pipoca só com 30% de lucro. Ou seja, a gente trabalha muito e o nosso lucro, ele vai para pagar imposto. Ele não vai para enriquecer as pessoas. Então as pessoas não trabalham porque não vale a pena trabalhar. Aí, assim também, ele falou, não, a carga tributária, o imposto que o governo nos cobra, ele é baixo. Você consegue ganhar dinheiro com capital, mas você precisa desse capital. Aí eu falei, mas se você aparecer com capital, alguma milícia do Rio de Janeiro vai te bater e vai falar que você só pode comprar botijão de gás dele e que você só pode contratar o serviço de encanador dele porque o outro está proibido e repreendido. Ele falou, não sinto isso não. Eu falei, então se eu te der dinheiro para abrir uma padaria amanhã, você abre amanhã e ninguém vai vir sabotar o seu pão. E você vai ganhar dinheiro com isso. Ele falou, sim. Eu falei, então o iraniano, ele vive, pelo menos tendo a esperança de poder mudar de status social muito rápido por ter oportunidade. Ele falou, não, porque quem tem a minha idade não tem a menor ideia de como que vai juntar dinheiro para abrir uma padaria. Ele vai trabalhar na padaria, só que aí ele vai ganhar esses 200 ou 300 dólares por mês que não vai pagar os boletos que ele tem. Então, o iraniano ele vê o negócio dele do mesmo jeito que o brasileiro vê a casa própria. É um negócio que está lá para vender, mas ele não acha que ele vai ter dinheiro para conseguir para chegar lá. Eu falei, tá, e se vocês abrirem serviços que vocês podem vender para fora, como que você sanciona, como que você burla a sanção americana para conseguir conversar com o resto do mundo? Ele falou, você não faz isso, você não consegue. E a parte em que eu chorei é quando ele fala: eu não posso nem trabalhar na Preply. É ilegal que eu trabalhe. É ilegal que eu faça freelance para fora. E se eu for descoberto e houver uma pressão internacional, o governo ele prefere me prender e me parar do que arrumar encrenca com o sancionador. Isso me machucou bastante. Eu falei, e é por isso então que você se apresenta como turco. É por isso que eu tentei encontrar um professor do Irã e encontrei um professor na Turquia que me interessou por ser professor de persa. Ele falou, é. E aí eu perguntei, se tem uma conta no PayPal? Ele falou, eu não, mas o meu tio tem. Eu falei, você consegue, se eu mandar dinheiro nessa conta do PayPal do teu tio, você consegue sacar aí? Ele falou, não. Todo o dinheiro... E nessa parte eu chorei. Nessa parte eu desmontei na frente dele. Ele falou, eu tô trabalhando na Preply e eu tô acumulando saldo. E aí, o dia que eu for pra Turquia, eu saco esse dinheiro. E aí eu desabei de chorar, porque assim, ele tá dando aulas, ele tá juntando recursos. O dia que ele mudar de país, ele vai ter um começo pra vida dele, porque o dinheiro acumulado ao longo do tempo tá lá. Ou seja, se esse cara tivesse dependendo do dinheiro das aulas pra pagar o almoço de hoje, ele não almoçaria, porque ele não pode sacar essa grana. E aí ele não entendeu por que que eu tava chorando, e eu falei pra ele, cara, eu tive uma educação boa, mas depois eu tive que começar a trabalhar para pagar meus boletos muito cedo na vida, com 16 anos. Mas aí eu pude ir para o Japão. E com passaporte brasileiro, eu pude ir para o Japão, para Portugal. E morando no Brasil, eu posso vender o meu serviço para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, do Brasil, eu já trabalhei para o Japão, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para vários estados do meu próprio país. Eu tenho aluno na Alemanha agora. E eu recebo dinheiro do mundo inteiro. E é muito triste eu ficar sabendo que você tem um serviço que eu quero contratar e que você não pode vender esse serviço porque é contra a lei que você vende esse serviço. E eu falei, cara, eu odeio os Estados Unidos do fundo do meu coração. Eu amo a Taylor. Eu amo todas as pessoas todos os civis que eu conheço nos Estados Unidos, mas eu odeio esse governo do fundo do meu coração porque eles te mantêm na pobreza e se eles não fizessem isso, os Estados Unidos seriam igual ao Brasil e vocês seriam
os ricos do mundo, né? E só porque vocês perderam uma guerra para Israel é que vocês vivem nessa desgraça de vida que vocês vivem. Então, não é que vocês não enriquecem porque vocês não têm vontade de trabalhar. Vocês não enriquecem porque vocês são sancionados e mantidos em guerra. E ele começou a chorar também. E ele falou: é isso aí. Então, pense que alguns países ganharam a Segunda Guerra Mundial e conseguiram impor um Estado sionista no mundo, mas se o vencedor tivesse sido o outro, a gente ia ser o perdedor, o lado perdedor nessa história. Então, quando você for jogar com alguém, pense, a maneira como eu trato esse cara que perdeu é a maneira que eu seria tratado se eu tivesse perdido. Eu acho que um país ele é medido pelo tipo de vida que ele consegue dar para pessoas como a minha irmã, por exemplo. Eu acho que a gente está indo razoavelmente bem, mas muito pior do que poderia ser. E eu agradeci, falei muito obrigado por agregar por me agregar conhecimento, por me contar histórias de maneira tão sincera, de maneira tão transparente. E hoje eu consigo humanizar o Irã de uma maneira que eu não conseguia fazer ontem porque eu não te conhecia. E eu não sei. E vai ser maravilhoso que você seja o meu primeiro professor, porque o beabá do persa, as primeiras palavras, os primeiros cumprimentos, para sempre eu vou dever você. Então, se um dia eu conseguir chegar à fluência, você vai ter participado dos meus primeiros passos e vai ser maravilhoso conseguir conversar com pessoas do seu país, no seu idioma, porque você me ensinou e porque você foi o meu primeiro amigo aí. E, e eu vou contratar esse cara. Não sei se eu vou conseguir levar o idioma para frente, mas pelo menos esse tipo de conversa, pelo menos a vida dele e a vida de outras pessoas ao redor dele, eu quero conhecer e eu quero propagar. Não porque eu quero bombar no TikTok, né? É porque os árabes estão todos desumanizados. E aí, quando você conhece uma pessoa, você humaniza uma pessoa e você fala: Nossa, eu acertei uma no meio de 89 milhões. E essa pessoa é igual a mim. Ela só quer pagar os boletos dela em paz. Eu falei: o mero fato de você querer emigrar já mostra que você quer trabalhar. O mero fato de eu perceber que você quer trabalhar para conseguir as suas coisas já mostra que você está muito distante do estereótipo de árabe hoje no Ocidente. A maneira como você fala sobre a política do seu país, sobre a religião do seu país, já mostra que você é só uma pessoa como eu, sem poder nenhum de fazer com que o meu governo seja menos arrombado do que ele é. E o chinês está passando pela mesma coisa, e o russo está passando exatamente pela mesma coisa. A grande maioria, não sei se eu posso afirmar isso, mas tem muito israelense extremamente insatisfeito com o que o governo deles está fazendo. Pra Hillary falar, mas tem muita gente no Team América. Que nojo, cara. Que vontade de esfregar a cara da pessoa nas pautas. Não é todo mundo que tá no Team América, não é todo mundo que tá feliz com o que o Netanyahu tá fazendo, não é todo mundo que tá feliz com que a vingança do Holocausto tá fazendo no mundo e com o ressentimento que tá plantando. E mesmo nos países que a gente vê como mais radicalizados, as pessoas não são tão radicais quanto se vendem. Elas só querem solução para a vida delas, elas só querem pagar os boletos em paz e ficarem cercadas das pessoas que elas amam. É isso. Eu vou contar a história do Mustafa enquanto eu puder e vou contar a história de outras pessoas enquanto eu tiver ao meu alcance. Enquanto tiver gente desumanizada no mundo, eu vou tentar humanizar, porque é isso que a gente faz. Eu vou salvar o mundo com isso? Não. Eu queria que o mundo tivesse do jeito que ele tá, também não. Mas lembrem do Gandalf quando ele fala. Quando Frodo disse que não queria que nada disso estivesse acontecendo, quando ele disse que eu não queria que esse anel tivesse vindo parar na minha mão, o Gandalf ele fala, mas todo mundo que vive nessa Terra-média também.
Ninguém queria que a gente estivesse vivendo esses tempos e que esse anel estivesse na sua mão. Mas isso não cabe a nós decidir. A única coisa que você pode decidir é o que fazer com o tempo que te é dado. O meu tempo e a minha capacidade de impacto no mundo é ridiculamente pequena, mas com o tempo que me é dado, eu vou tentar fazer aquilo que eu acho certo e necessário. E eu acho que a gente tem que humanizar a árabe, a gente tem que humanizar a Palestina, porque aí a gente vai conseguir ver a atrocidade que está acontecendo, e aí a gente pode falar, tá vendo essa guerra da Ucrânia? Ela é uma consequência de uma merda que aconteceu 20 anos atrás. Tá vendo o que vocês estão fazendo agora? Pode gerar uma merda sem tamanho daqui 20, 30 anos, ou pior, semana que vem. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente tem que ver o que a gente faz com o tempo que nos é dado. Vamos ver aí, né? Quem sabe. Obrigado por me escutarem. Tá sendo um prazer enorme poder compartilhar esse tipo de história com vocês. Vai ter mais. Grande abraço.